Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre meio ambiente com vocês, de atitudes que a gente pode começar pelo nosso jardim. Teve uma pessoa muito engraçada, que é uma amiga minha, que me falou, gente, se a gente pudesse pensar que as atitudes que a gente tem no nosso jardim, essa frase, comece pelo nosso jardim, de tudo para estender na vida, seria maravilhoso, não é? O cuidado, essa atenção que a gente dá, se a gente pensar que essas atitudes que a gente tem com o nosso jardim, a gente muda, a gente pudesse estender para a vida, seria maravilhoso, né? Bom, gente, vou falar um pouco sobre por que eu resolvi falar sobre esse assunto exatamente nesta semana. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então não sou só eu que estou falando durante essa semana sobre meio ambiente e jardim. O mundo inteiro está focado nesse assunto. E a GNT e a Globo estão fazendo uma semana extremamente especial, porque elas estão fazendo várias matérias, várias lives, vários assuntos ligados ao meio ambiente, para a gente pensar em atitudes que a gente pode ter dentro da nossa casa que podem refletir muito no nosso planeta, que podem mudar a casa maior, esse ambiente que a gente vive, tá? Parece um assunto extremamente complexo, mas não é. São pequenas atitudes que a gente faz, é a maneira, é o mindset, como a gente pensa o nosso jardim, como a gente pensa a maneira como a gente cuida da nossa casa, que podem fazer muita diferença no todo, muita diferença no todo. Então, eu fiz uma listinha aqui, fiz um roteiro para ver como é que a gente pode começar a conversar, porque eu tô muito animada para falar desse assunto, gente, muito, porque é um assunto assim que a gente conversa muito, eu tenho grupos de discussões que a gente conversa sobre esse assunto, então poder falar isso com vocês, gente, eu não tô conseguindo fixar comentário, eu já, desde a live passada eu tenho isso, eu acho que como as lives aqui no GNT tem muita gente, vira e mexe, tem algumas coisas que ficam bloqueadas, eu não consigo. Tudo que eu consigo fazer no meu perfil, tem aqui, às vezes eu não consigo fazer. Mas, para que nós vamos começar a pensar? A Globo fez o seguinte, ela criou uma hashtag que é a seguinte, como ela está seguindo pelo caminho de consumo consciente nessa semana do meio ambiente, consumo consciente, como é que eu trouxe isso para o jardim? Ela criou uma hashtag que chama Menos é Mais. Eu queria que todo mundo pensasse um pouco e todo mundo que já estivesse fazendo uma atitude na sua casa em que menos é mais, lembra disso e aproveita essa semana do meio ambiente e posta com essa hashtag. Hashtag consumo consciente, hashtag menos é mais, pra gente entrar nessa vibe, sabe? Todo mundo junto, pensando no meio ambiente, pensando nessas atitudes que a gente pode fazer. Eu anotei aqui, olha, os 5 R's que a Globo tá fazendo como são atitudes para a gente refletir. R são de recuse, recicle, reuse, reduza e repense. São os 5 R's desse consumo consciente, gente. Então, como que eu resolvi pegar esses 5 R's e a gente repensar o nosso jardim? Na verdade, é o seguinte, não é repensar. É mudando, como eu falei para vocês, esse mindset, a forma como a gente pensa o jardim. E se no jardim a gente usar o último R, que é o repense, que é esse repensar que eu tô falando para vocês, automaticamente os outros R's vão entrar no meio do caminho. Pelo seguinte, eu vou começar um exercício aqui pra gente falar sobre... Quando eu tô falando de jardim, gente, eu tô falando de jardim é o seguinte, jardim vale para quem tem 1, 2 vasinhos, quem tem um jardinzão, quem tem um quintal, quem não tem quintal, mas tem uma varandinha, quem não tem varanda nenhuma, mas tem um apartamento pequeno e tá trazendo planta para dentro de casa. Isso é um jardim. Aliás, gente, é uma das coisas que eu... Deixa eu só andar um pouco aqui. É uma das coisas que eu sempre digo que foi um dos objetivos. Gente, tem tanta gente conhecida entrando aqui nessa live, eu tô tão feliz. Um dos objetivos quando eu abri o Jardineiro Fiel era chamar de jardim todo
todo tipo de jardim, o pequeno ao grande. Você tem 1 ou 2 vasinhos e você quer colocar dentro de casa, vem verde, uma turma que tá entrando aqui, gente. Todo mundo que tem 1 ou 2, 3 vasinhos em casa, isso é chamado de jardim. Então, você não precisa se achar, eu não faço parte, eu não tenho como não contribuir para o meio ambiente, porque tem sim. Então, vamos lá para vocês me acompanharem, como é que eu vou pensar nesse assunto, como é que a gente pode ajudar o meio ambiente. Seguinte, primeira coisa que eu pensei como que a gente, quando está trazendo planta para casa, a gente pensa nessas... Ah, e o Papo de Paisagista acabou de entrar. Gente, a Juliana Freitas, que é do Papo de Paisagista, olha o nome que barato. É um grupo que a gente faz parte, organizado pela Juliana Freitas, que é um grupo, antes de mais nada, delicioso. O Papo de Paisagista reúne paisagistas e gente que ama a natureza. E é muito legal você estar aqui, Ju. Ai, Adri, muita gente conhecida. É muito legal a Ju estar aqui. Eu vi vários outros participantes do Papo de Paisagista que estão aqui, porque a gente se encontra para falar lá, porque a gente pensa um paisagismo dessa nova era. E é esse paisagismo que eu estou falando aqui com vocês. É um paisagismo, gente, de propósito. É um paisagismo que a gente tem um novo pensar sobre o paisagismo. Eu não estou simplesmente pensando na parte estética das plantas que a gente vai colocar na casa das pessoas. Eu penso também uma forma como esse paisagismo pode ajudar de alguma forma a vida das pessoas que estão lá vivendo, para elas viverem melhor, para elas terem um melhor bem-estar, para a gente ajudar também eventualmente a comunidade que está mais próxima da gente. Às vezes é uma casa num condomínio, às vezes é o meu vizinho, porque eu coloquei uma frutífera que a minha copa também vai ficar frondosa e o meu vizinho pode também se beneficiar. E às vezes, gente, com pequenas atitudes que nós vamos conversar aqui, a gente pode de fato estar ajudando o planeta. Ju, é um prazer você estar aqui comigo. Eu vou até pedir, se tiver mais gente que seja paisagista, jardinista, amantes do meio ambiente, gente que tá aí do Papo de Paisagista, que eu vi que tem a Adri, eu vi que tem um monte de gente que tá aqui do Papo de Paisagista. Eu vou ficar andando aqui para poder andar. Todo mundo, todos os insetos amigos, todo mundo, paisagismo consciente, isso mesmo. Cris, só tem gente bacana hoje aqui, olha. A Cris Rosenburg tá aqui também, é super apaixonante, escreve artigos maravilhosos, para vocês contribuírem, tá? Eu vou fazer um combinado. Eu vou falar sobre um assunto e se vocês tiverem contribuição, topa vocês mandarem nos comentários aqui pra gente fazer uma troca bem rica para todo mundo que tá ouvindo aprender, tá? E quem quiser participar e quiser se juntar a gente, a Ju depois até pode dizer, tem muitos amantes da natureza que estão aqui, quem quiser participar também do Papo de Paisagista, depois escreve pra ela, Ju, você coloca aí. Que é muita gente que fala desse assunto, é muito legal, é muito gostoso conversar sobre isso. Então vamos embora. Como é que eu pensei? Quando a gente vai pensar no jardim, a primeira coisa que a gente tem que pensar no jardim é onde que a gente vai fazer esse jardim. Onde? Às vezes eu tenho um espaço super pequenininho, às vezes eu tenho um espaço grande e às vezes eu não parei nem para pensar. Eu tenho simplesmente um quintal e eu falo, gente, eu quero fazer um jardim no meu quintal. E eu não parei para pensar como é que eu vou fazer a utilização desse quintal. Então eu dei aqui alguns elementos para a gente começar no R do Repense, para antes da gente falar assim, simplesmente eu tenho um quintal e eu quero colocar umas plantas, eu normalmente, quem já me ouviu falar, foi em curso meu, já viu palestra, já viu conversando sobre esse assunto, sabe que eu falo muito que quando a gente começa a pensar num jardim, a gente pensa no local onde a gente está fazendo esse jardim, a gente pensa no morador, que é o cliente, né? Porque o gosto dele e a maneira como ele vive influencia demais. E depois eu penso nas condições que estão sendo oferecidas. Se é face sul, se é face norte, que luz que eu recebo, se tem um prédio na frente e tal. Eu vou acrescentar, tá? Vou acrescentar, com a licença poética aqui, se a Juliana Freitas me deixar, eu vou acrescentar um quarto fator aqui que chama-se propósito, tá? Que é nesse repense nosso, que é incluir um propósito nesse pensamento, tá? Do nosso jardim. Então, vamos voltar para o nosso quintal. Eu tenho um quintal aqui, eu vou pensar o nosso jardim.
Antes de eu sair determinando todas as coisas que eu vou colocar, eu começo a pensar que área que vai ser uma área de pisoteio do meu jardim e que área que vai ser uma área onde eu vou colocar plantas. Bom, gente, meu jardim, meu quintal é tão pequenininho que eu não sei nem se eu tenho essa área de pisoteio ou eu não tenho nem área para pôr planta. Não dá, gente. Na minha casa não dá para colocar planta. Você não conhece. Minha casa é pequenininha. Primeiro que sempre dá para colocar planta na casa de alguém. Eu não aceito como desculpa. Se você achar que não dá, você vai me mandar uma foto da sua casa, eu dou um jeito de colocar planta na sua casa, tá? Mas, a gente pensando nisso é que esse meu quintal, eu tenho que me locomover de algum lugar para o outro? Como é que vai ser a passagem? A gente fala muito numa palavra que é um pouco de a vocação dos espaços, que é uma palavra meio técnica, mas vamos pensar mais simples. Aonde eu tenho que pisar? Aonde que se cair uma chuva vai encharcar? Como é que vai ser o uso desse quintal, tá? Eu tô fazendo esse pensamento para um quintal, gente, vocês vão cada um pensando no seu jardim da sua casa, tá? Pode pensar na sua varandinha. Se você tem um jardim da sua cozinha, você vai pensar, gente, como é que é o meu caminho até o armário? Eu vou ter um obstáculo até o armário? Cada um vai pensar da sua forma, é um jeito de pensar que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai colocar plantas aonde, porque a gente mora nessa casa. A gente vai colocar plantas quando a gente tá pensando no jardim, a gente tem que fazer um desenho de que a gente tem que colocar plantas nos lugares, primeiro, onde elas não atrapalhem a circulação, e segundo, a gente tem que determinar aonde que a gente vai ter que pôr solo não permeável. O que significa? Aonde eu vou pôr piso, aonde eu tenho que fazer contrapiso e aonde eu tenho que fazer piso. E aí eu fico pensando, eu necessariamente tenho que usar um solo impermeável? Então é esse questionamento do repensar que eu quero jogar para vocês. Quando a gente está falando de área externa, gente, para quem não sabe, tem 1000 novidades no mercado sobre pisos permeáveis, tá? Muitos. Eu falo isso porque eu frequento muitas feiras e cada dia mais a gente tem soluções. Antes elas eram com uma cara mais de, se vocês me permitem dizer, eu não tô falando mal, mas tinha uma cara mais de engenheiro, tá? Agora tem uma cara mais de arquiteto e paisagista. São muito bonitos os pisos que tem hoje em dia permeáveis. Eu vou ver se eu encontro aqui com vocês, vamos ver se a gente consegue fazer fotos para eu poder passar aqui para vocês verem. Por que eu tô falando? O que é piso permeável? Existe uma legislação que tem muita gente que nunca se preocupou nem em pesquisar. Quando a gente tem o nosso terreno de uma casa, que a gente compra um terreno de uma casa, a gente tem, por lei, toda a região, de todo o município, a gente pode ter área construtiva num determinado pedaço do terreno e a outra parte do terreno tem que ter solo permeável. O que significa isso? Parte dele pode ser jardim e parte dele que eu tenho que pisar não necessariamente é jardim, mas eu posso ter essas soluções desses pisos que são permeáveis, gente. E tem alguns desses pisos permeáveis que hoje em dia, você não sabe, na última feira que eu fui na Revestir, tem alguns pisos que são 85% permeáveis. O que significa isso? Eu tenho um piso duro, como se eu estivesse tendo uma lajota na minha casa, maravilhoso, onde você mora é assim, porque assim, onde eu piso em cima dele, mas toda a água que cai da chuva é absorvida pela terra que está embaixo dele. Qual é a maior diferença desses pisos? Esses pisos normalmente não tem contrapiso. Então, para quem tá pensando na natureza, eles não têm contrapiso. Eu também tô dando um motivo financeiro para você, tá? Se você não tiver contrapiso, mais barato, tá? Apesar do piso ser um pouquinho mais caro, mas você não tem a mão de obra de fazer o contrapiso, não tem todo o material de fazer o contrapiso. Então, como é que você assenta esse piso? Você joga uma areia em cima dele e assenta esse piso em cima. Então, você tem terra, areia e assenta esse piso permeável. E assim você fica com uma área totalmente pisoteável, porque você fica numa área tal, com o teu jardim em volta. Eu vou mostrar umas fotos de vocês para vocês verem como é que fica isso e por que eu pensei nisso. Por quê? A gente
eu vou ver se eu tô acelerada, porque tem muito assunto legal pra gente falar, tá? A gente vem de uma urbanização enlouquecida, tá? Que as nossas galerias de recolhimento de água não foram feitos e não foram planejadas para essa falta de permeabilidade que nós estamos vivendo hoje. As casas todas das cidades, as de São Paulo, gente, a casa onde eu moro, a frente da minha casa alaga, tá? Então, eu tô falando de experiência própria. Mas eu tenho vizinhos meus que não se preocuparam com isso. Tenho vizinhos meus que não têm 1 centímetro de zona permeável. 1 centímetro de terreno permeável. Lógico que as construções... Gente, engasguei. Lógico que as construções novas hoje, quando você vai fazer uma reforma, quando você compra uma casa, a prefeitura está em cima para você ter mais zona permeável. Os novos proprietários estão sofrendo, porque às vezes você já tem até uma área construída, a hora que você entra com um pedido de reforma, você fala, putz, eu tenho que demolir alguma coisa porque eu tenho que ter terreno permeável. Mas precisa acontecer isso, porque, gente, se a gente não fizer a água da chuva, de alguma forma, chegar nos rios e nos mares, através da própria absorção do terreno, e ela naturalmente chegar nos rios e nos mares, como é que a gente faz? A gente tem alagamento, não tem alternativa. Então, quando a gente pensa no nosso jardim, a gente tem que pensar nisso. Eu tô falando nisso, parece que eu só tô pensando em casa, mas eu vou dar uma coisa aqui para você pensar. Enquanto eu tô falando em piso permeável, pensa você também se na tua varanda, porque eu tenho muito cliente de varanda, muito cliente de apartamento que não tem nem ralo na varanda. Então, assim, ajuda a pensar nisso também, porque a gente pensa sempre na drenagem do seu jardim. Vamos falar sobre isso? Drenagem do seu jardim. O seu jardim tem que ser drenável, tá? Eu vou mostrar aqui as fotos pra gente. Deixa eu ver se eu rodo aqui. Eu vou lá pra... Não é fácil, viu? Ele entende quando eu tô andando rápido com as fotos. Ele fala que eu mudei de aplicativo. Peraí. Eu vou devagar pra gente não sair. Vamos lá, ó. Eu dei aqui alguns exemplos. Cheguei neles, ó, pra gente poder olhar e vou mostrar pra vocês. O que são possibilidades de pisos drenantes, tá? Eu vou passar meio rápido as fotos, tá? Tem os seixos e pedriscos pra gente olhar, tá? Eu tenho esse tipo de piso, que é um piso que tá vendo que ele é intertravado? Então, quando entra água, ele não tem rejunte, a água entra diretamente pra terra, por baixo. Olha só, aqui eu tenho uma foto disso que acontece, tá vendo? Eu tenho tipo concregrama, quem sabe, a gente que está no paisagismo, a gente usa muito concregrama, a gente coloca grama no meio e tem uma parte dele, normalmente ele é 50%, quando você coloca o concregrama, você fica com 50% do piso permeável, 50% não, tá? Eu tenho decks, então eu posso ter uma zona, olha essa foto que maravilhosa que a gente consegue enxergar. Eu tenho uma zona totalmente pisoteável no jardim, mas ela é permeável, maravilhosamente permeável, tá? Eu tenho olha esse tipo de piso, eu usei recentemente num jardim, esse jardim é do Alex Hanazaki, muito lindo, de uma loja aqui na Gabriel Monteiro da Silva. Eu fiz um piso com as meninas da Maria Brasil agora na casa da Claudinha, uma coisa maravilhosa. Também eu usei esse tipo de piso que a gente simplesmente assentou em cima da areia e a gente faz uma coisa super orgânica. E para ficar mais bonito, você vai colocando o piso de uma forma orgânica, você coloca cada como é que chama? Você faz uma paginação com cada peça de um tamanho e ele vai dando esse ar de que você tá entrando num caminho no meio da selva. Fica extremamente bonito. Pedra de rio, sim. A Ana Lúcia tá falando aqui, pedra de rio, sim. Mas olha, só presta atenção se você não tá comprando pedra que não é legalizada, porque tem gente que pega pedra, você tem que ir numa pedreira confiável, tá? Confiável. Pra gente também não tá danificando o meio ambiente, tá?
Ó, eu dei alguns outros exemplos. Às vezes a gente fala, nossa, o meu jardim vai ficar muito, muito árido se eu colocar seixo ou pedrisco. Olha que exemplo de jardim, gente. É uma foto de Pinterest essa, o jardim não é meu. Lindo jardim. Eu tenho um jardim totalmente pedriscado, totalmente pisoteável, uma área super gostosa, e totalmente drenável, com seixo em cima. Super gostoso. Olha aqui o concregrama sendo usado, então a gente tem essa sensação de ter jardim. Então eu posso fazer a garagem das casas com o concregrama. Aqui tenho mais uma foto do piso sendo utilizado dessa forma e mais uma foto do concregrama. Gente, não vou mais falar de piso porque eu tenho muito assunto para falar. Além do solo permeável, eu tenho que fazer outro pensamento. Eu tô lá no meu quintal, eu tenho que fazer um outro pensamento. Aonde eu vou pôr as plantas de uma maneira que eu, de dentro da minha casa, tenha uma boa visualização das plantas, mas as plantas não atrapalhem a minha iluminação natural. E aí eu vou falar de um tema, que até vou fazer uma live amanhã, é um tema que a gente tem falado muito, 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 que se chama biofilia. A gente até no Papo de Paisagista estava conversando sobre isso. A Maria Paula, não sei se ela está aqui, a Maria Paula Orlando está falando aqui. A biofilia, gente, o que é? A tradução dessa palavra é um amor nato que a gente tem pela natureza. E essa palavra, que agora que ela está sendo extremamente utilizada, nada mais é do que uma explicação, porque uma coisa que intuitivamente a gente já tinha. O que acontece? A gente, no fundo, a gente já sabe que a gente se sente bem na natureza, não sabe? A gente já tem essa sensação que a gente se sente bem na natureza e que a gente vive melhor. Eu fiz uma live, a primeira live dessas sessões da quarentena que eu fiz aqui no GNT, eu falei um pouco sobre isso. Eu falei bastante sobre isso. Plantas que energizam a casa e o que era essa biofilia. Na verdade, o ser humano viveu muito mais, a história da humanidade, tá? A gente tem cerca de 200 mil anos como a espécie do ser humano. A gente vive há muito pouco tempo em cidades, muito pouco tempo. E a gente viver mais na cidade, nos centros urbanos, do que no campo, é pouquíssimo tempo, gente. É da década de 50 para cá, em alguns lugares, e da década de 70 para cá que a gente vive, prioritariamente a população vive mais na cidade. Ou seja, naturalmente a gente busca a natureza e quando a gente está perto da natureza a gente se sente em casa. Então eu dei só esse parênteses para explicar um pouco o que é a biofilia e por que está tão na moda esse assunto, porque o que aconteceu? Agora a gente tem uma explicação científica com estudos que é a neurociência da arquitetura. A neurociência da arquitetura, o que é? Ela começou a estudar quais são os sentimentos das pessoas em relação a determinados ambientes. Então, quando a gente está exposto a mais verde, a mais iluminação natural, eu me sinto melhor, eu fico menos angustiado, eu fico menos estressado e eu rendo muito mais. Olha que loucura. Fico até mais inteligente. Olha que loucura. Tem 1000 estudos, eu vou falar sobre isso e outra vez a gente pode até fazer uma live sobre biofilia, porque é um assunto extremamente interessante. Mas por que eu toquei o assunto de biofilia aqui na nossa semana do meio ambiente? Porque a biofilia, ela fala sobre trazer elementos da natureza para dentro de casa, tá? E aí eu tava falando de iluminação. A biofilia também fala muito disso. A gente tem que perceber quando a gente está dentro de casa, ou dentro do escritório, ou dentro de um apartamento, aonde a gente estiver, a gente tem que perceber o ciclo circadiano. Alguém aqui já ouviu falar sobre esse ciclo circadiano? Tem alguma ideia do que significa isso? O ciclo circadiano, eu vou pôr aqui uma figura, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, a gente, a gente perceber que o dia amanhece e que o sol vai ficando cada vez mais claro e depois no final da tarde o dia vai escurecendo, que é hora da gente parar de produzir e que a gente tem que se acalmar do sono, exatamente isso, e que a gente tem que diminuir o nosso ritmo. Se a gente tem uma casa que tem uma iluminação que nos permita sentir o ciclo circadiano, a gente vive menos estressado e vive melhor.
tá? Então, voltando a pensar o nosso jardim, a gente, na hora de pensar o nosso jardim, a gente quer selva urbana, a gente quer urban jungle, a gente quer um monte de coisa, mas lembra disso, não vamos obstruir iluminação natural, tá? Eu vou mandar uma foto, a Adri do Verde que tá aqui, ela mora numa casa, gente, que é um espetáculo que ela tá aqui olhando, que é uma loucura, é meio que um predinho a casa dela, porque tem 7 andares, ela tem luz em tudo quanto é lugar. Pra você ter ideia, ela tem uma planta que está plantada no andar mais baixo dela e que você vê o jardim dela da casa inteira, porque ela tem iluminação natural na casa inteira. A Adri é mais uma pessoa do Papo de Paisagista, a Vânia tá aqui de novo, um monte de gente legal. Lógico que plantas no quarto é bom, lógico que plantas no quarto é bom. Por que eu vou fazer só uma parte, eu não quero ficar desviando muito do assunto, porque o meu assunto é muito extenso, eu já falei sobre isso, tem programas que eu falo sobre isso, tá? Mas tudo que fizer a gente perceber naturalmente, sem que conscientemente eu tenha que perceber o movimento da natureza, faz bem pra mim. Então essa é a iluminação natural que eu tenho aqui fora e que dê para eu perceber que tá ficando claro, tá amanhecendo e que tá escurecendo. Então aí eu vou incluir, deixa eu pôr só a imagem do ciclo circadiano aqui para vocês. Aí nesse aspecto eu vou falar para vocês. E aqui, ó. Gente, o telefone tá tocando, eu vou deixar tocar, tá? A live é a vida como ela é. Eu tô sozinha em casa, minha filha tá lá em cima estudando, assim vai ser. Nesse aspecto que eu tô falando, eu vou introduzir 2 outras coisas para falar do ritmo circadiano pelo seguinte: a luz é um aspecto super importante na hora de eu planejar o meu jardim. Então, se eu tiver uma janela que tem muita luminosidade, é lógico que as plantas vão gostar dela, mas lembra que eu também tenho que deixar, não é só as luzes, então não são só as plantas que têm que perceber o movimento da luz e elas têm que pegar a luz. Nós, seres humanos que estão aqui dentro, também. Pra quê? Porque quanto mais luz eu deixar entrar dentro de casa também, eu também tenho a possibilidade, gente, presta bem atenção, aí eu vou começar a regular. Eu tenho a possibilidade também de começar a saber qual é o tempo que tá lá fora. Eu começo a perceber, se eu colocar mais plantas e deixar o meu ambiente mais gostoso, eu posso usar menos o ar-condicionado, e aí eu vou regulando. Por exemplo, eu tenho um apartamento que é face oeste, que eu tenho um sol de fim de tarde, que é aquele sol lascado, que bate muito sol. Eu posso caprichar nas plantas na frente dessa janela, porque eu vou perceber, sim ou sim, eu vou perceber que esse sol está entrando na minha janela. Então, essa janela, eu posso fazer bem uma floresta nessa janela, com plantas, logicamente, adaptadas a esse sol escaldante, mas eu coloco muito mais planta nessa janela, porque aí assim eu diminuo o calor que entra dentro de casa. Então, a gente começa a entender um pouco como é que eu posso também ajudar a usar menos o ar-condicionado, para eu ter também uma ventilação natural na minha casa. Como é que eu posso fazer a minha casa ter uma temperatura mais gostosa? E nesse aspecto, 2 coisas do jardim que são muitíssimo, muitíssimo importantes. Se a gente tiver a possibilidade, aí você vai lembrar, você também que tem um jardim pequenininho. Olha, tem mais gente aqui do Papo de Paz, tá uma turma hoje de gente que gosta desse assunto, tá? A gente também tem outras coisas que aí eu vou passar as imagens para vocês darem uma olhada, de iluminação que eu tô falando para vocês, que faz a diferença pra gente sentir o ciclo circadiano, e coisas que fazem a temperatura da nossa casa ficar mais agradável. Então, não só a iluminação, como a gente traz elementos da natureza que podem deixar o ar mais úmido. Então, quando ela falou, é bom eu ter planta no quarto? Sim, porque eu aumento a umidade relativa do ar dentro do meu quarto, tá? E o que mais que eu posso fazer o meu ar ficar mais... Quanto mais planta eu tiver dentro de casa, maior a umidade que eu trago para dentro da minha casa, tá? Então, lógico que a sensação é muito mais gostosa porque aumenta a umidade. E outra maneira de eu diminuir também a temperatura da minha construção como um todo é a gente ter teto verde, quem tem a possibilidade de fazer um teto verde. Eu vou passar algumas imagens aqui para a gente ver esse assunto, tá?
Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Ó, aqui são, olha que delícia, algumas arquiteturas e paisagismos que eu vou passar aqui para vocês, que eles claramente a gente tinha a possibilidade de encher essa janela de plantas e grudar todas elas na janela, mas não. Olha que coisa gostosa. A gente deixa a iluminação entrar, eu me beneficio da luz, mas não só para as plantas, porque eu vejo muitas fotos, principalmente umas fotos que tem de Pinterest, que a gente coloca um monte de planta na janela, mas tira um pouco a iluminação de quem tá vivendo dentro, tá? Então isso aqui é maravilhoso, porque eu tenho iluminação vindo de todos os lugares, a planta se beneficia da iluminação, mas nós seres humanos que estamos aqui dentro também a gente está se beneficiando da iluminação. Com isso, a gente gasta muito menos luz, a gente consome muito menos luz. Então, menos é mais. Lembra que a gente está falando da campanha da Globo? Menos é mais. A gente consome menos luz, consome menos. Para essas plantas aqui, a gente consegue começar a fazer um pensamento assim. Elas estão tendo água, elas estão tendo iluminação suficiente, inclusive também para viverem sem a gente ter que falar de adubo, praga, uma série de coisas, tá? Sem não, mas menos. Toda planta que está num ambiente confortável para ela, com luz suficiente para ela, é uma planta que vai adoecer muito menos, tá, gente? Bom, quem que mandou esse monte de risada? Isso aqui, olha que coisa delícia para quem quer ter para quem mora num apartamento. Essa foto eu acho maravilhosa, é uma foto que deu uma viralizada no Pinterest, no Instagram. É uma foto de uma pessoa que mora num apartamento que tem, a decoração dele é uma cadeira de balanço, mas ele pegou esta iluminação que ele tem, que dá para perceber que você tem uma iluminação, ou é uma iluminação, essa foto foi tirada ao meio-dia, ou uma iluminação da tarde. Ele tem só isso, ele tem uma cadeira de balanço, uma cadeira de balanço, um livro e muitas plantas, extremamente confortável. Provavelmente esse cara não tem ar-condicionado dentro de casa também. Olha outra foto que eu acho maravilhosa, que a gente tem mega janelões e a gente tem árvores grandes, mas a gente também não lota. A gente vê o verde de fora parecer que é dentro e o de dentro parecer que é fora. Então isso que eu tô mostrando para vocês, gente, é a tal da biofilia que a gente está falando, tá? É essa forma da gente trazer elementos da natureza para dentro, seja ele através de janelas, através de elementos naturais, madeira, essa coisa que a gente tem, que é esse amor natural nosso, esse amor nato que a gente tem por elementos da natureza e que não é modismo, tá? Essa história de biofilia não é modismo, é uma coisa que simplesmente deram nome para um sentimento que a gente vem tendo, porque a gente está vivendo cada vez mais na cidade e a gente de repente está desesperado por respirar um ar melhor, tá? Então a gente trazendo mais planta para dentro de casa, a gente fica extremamente melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui num lugar fácil, eu quero mostrar também para vocês parede verde, pra gente falar sobre, porque eu toquei no assunto de parede verde, ó. Aqui eu tô falando de jardins verticais, como a gente vê que esse é um prédio em Higienópolis, aqui em São Paulo, que eu acho muito legal de falar, porque fica imaginando como é que é o conforto térmico dessas pessoas que moram nesse prédio aqui. Você acha que é melhor um prédio totalmente pelado, que não tenha planta, é mais confortável? Ou essas pessoas que moram dentro desse prédio, que tem essa loucura aí dentro de plantas, que deve ter começado por um andar e foram sendo repetidos, se eles não têm muito mais conforto térmico do que uma pessoa, do que os prédios que não fizeram essa maravilha que eles fizeram de encher a sacadinha de planta. Então, realmente, quando você olha um exemplo desse, provavelmente deve ter começado por um vizinho, gente. Um deles começou com esse monte de planta, ela provavelmente foi dando de presente plantas para os vizinhos e hoje em dia esse prédio, ele é muito fotografado, é um prédio que está em Higienópolis e é lotado de planta. Então, quando a gente fala de jardim vertical, eu queria falar para vocês que parece uma coisa que necessariamente tem que ser uma coisa milionária e caríssima. Simplesmente é um jardim que não está na horizontal, é um jardim que está de pé. E aí você usa a sua imaginação para você fazer como você quiser esse jardim, que com certeza ele traz mais conforto térmico. Com certeza ele traz. Ó, aqui é um outro exemplo, que é uma foto icônica também do Pinterest, gente.
que é um jardim, se você consegue depois ampliar essa foto, é um jardim feito de vasinhos na parede. Só que é a planta certa no lugar certo. Eu coloquei um jardim de meia sombra, as plantas corretas. Se o Ricardo da Wall Plant estiver me ouvindo, ele vai saber, porque a gente fala muito disso. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que saber qual é a insolação do lugar, a gente tem que entender qual é a insolação do lugar para a gente colocar a planta certa. Então, a gente coloca um monte de vasinho com as plantas certas e a gente consegue ter uma verdadeira selva num chuveirão em casa, tá? E aí você pode diminuir a dimensão desse jardim vertical. Você pode, inclusive, olha essa outra varanda, fazer um jardim com vasinho de terracota. E aí você tem uma parede verde de uma outra forma. Essa aqui é com temperos, é uma horta vertical, que é uma graça, é um mimo, que você também, além de cultivar os seus alimentos em casa, você melhora o conforto térmico da sua casa também. E se você, ela tá falando, olha, eu comecei com suculentas, foi onde tudo começou. Se você tem, por exemplo, uma parede, imagina que essa parede que eu tô mostrando para vocês é uma parede que bate um sol lascadão, daquele sol forte, por que não fazer uma parede, um jardim vertical com suculentas? Tem umas referências lindas também de jardim vertical com suculentas, tá? Aqui a foto tá ruim, isso aqui é de um quadro verde, gente, eu queria só mostrar pra vocês como é que fica, é um quadro verde só, que a gente pode ter em qualquer canto da casa. Nessa minha live que eu fiz das plantas que energizam a casa e tudo, tem um estudo que foi feito na Noruega, que é comprovado que se a gente tiver 9 vasinhos de planta em casa, você já tem a umidade suficiente, não é nem só a umidade, você já tem os elementos suficientes para o seu corpo, sem ser conscientemente perceber, tá? Para o seu corpo perceber que você já está perto da natureza. E isso te traz benefícios para a sua saúde física e mental incríveis. Então um quadro vivo desses, um quadro verde desse, às vezes é uma ótima solução para quem tem pouco espaço, tá? E aqui eu trouxe também pra gente falar alguns elementos tipo teto verde. Quem tem a possibilidade, quem está construindo agora, quem tem já uma construção, é muito difícil a gente começar do zero, tá? E aqui eu vou mostrar algumas casas que são maravilhosas, porque também não tô aqui para ficar mostrando foto feia, tá? Então eu vou mostrar umas casas desbundantes, pra gente falar de referência bonita, pra gente sonhar grande. Que são casas maravilhosas. E você também não precisa ter uma vegetação, falar, ai, que trabalheira, teto verde nem pensar. Não precisa ser uma trabalheira, pode ser grama em cima, tá? Eu tenho um condomínio que eu já fiz algumas casas nesse condomínio, que só de você colocar argila expandida já melhora. Então você imagina se você coloca argila expandida, mais terra e mais verdinho, o que não acontece? Deixa eu andar pra frente aqui, que às vezes fica travada a minha tela. É muito incrível, muito maravilhoso. Ó, pra gente sonhar grande, ó que coisa maravilhosa. Teto verde, isso, gente. A gente tá falando de teto verde. E junto com o teto verde, a minha live não é sobre arquitetura, lógico, mas a gente pode ter captação de energia solar também para fazer o aquecimento, tá? É maravilhoso para conforto térmico, é exatamente isso. É maravilhoso para conforto térmico. O teto verde é realmente isso. Tem eu procurei, gente, eu não achei, depois se eu encontrar, eu juro que eu mando para vocês enxergarem. Tem um exemplo que é uma das coisas mais fantásticas que tem aqui pertinho da minha casa. Se a Simone estiver me ouvindo, ela vai dar risada ali do outro lado, porque é maravilhoso. É na frente da casa de um cliente meu. A gente bateu o olho um dia numa guarita. Gente, guarita é feita de fibra. É uma das coisas mais quentes da face da terra. É aquele cubo, né, que é uma guarita. O coitado do guarda fica lá o dia inteiro. E sabe o que ele fez? Ele pegou eu não sei falar, vou falar a marca porque eu não sei falar. Sabe aquele telhado que é tipo de Eternite? Que é assim, que é aquela de amianto, eu acho, que é um telhado assim. O que ele simplesmente fez? Ele colocou terra e deixou a natureza ali agir. Foram crescendo várias plantinhas ali e ele tem uma guarita com um teto verde. Gente, eu vou ter que achar, eu vou lá e tiro outra foto, porque eu não achei a foto, eu já tirei essa foto. O guarda é inteligente demais. A guarita dele
é uma das coisas mais quentes da face da Terra. O que ele trouxe? Conforto térmico para ele. Ele esfriou a temperatura da guarita dele, colocando um teto verde. Então, assim, não precisa ser essa casa fantástica, não precisa desse jeito fantástico, mas repensa. Você tem, por exemplo, um quintal que você quer fazer uma coberturinha, você tem a chance de ter um ondulado assim e plantar em cima desse ondulado para deixar um conforto térmico e ter essa temperatura mais agradável, por que não? A gente às vezes acha que tudo isso é um sonho de uma noite de verão. Não é. E hoje a gente consegue ter 1000 referências jogando na internet. De teto verde, como fazer, faça o seu, técnicas, aulas, a gente consegue aprender a fazer isso. A mesma coisa com jardim vertical, tá? E aí, eu queria entrar num tema... Gente, eu tô até engasgada, porque esse assunto eu fico tão empolgada para falar disso, tem tanta coisa para falar. Eu queria falar para vocês de acho que é o tema mais importante que eu queria falar sobre quando a gente repensa o nosso jardim, e aí o nosso jardim externo quanto o nosso jardim interno, que uma vez que a gente já pensou no piso que a gente vai fazer, que a área que vai ser pisoteável, aonde a gente vai colocar as plantas para não atrapalhar a minha iluminação. Se eu não tiver espaço, eu posso colocar ela na parede. Se eu puder, eu posso colocar ela no teto. Eu posso, inclusive, deixa eu ver se eu pus a foto aqui, olha, fazer isso aqui, ó. Não é um teto verde, mas eu posso fazer um pergolado. Eu posso deixar... imagina se esse piso que tivesse embaixo dessa mesa também fosse permeável. Eu tenho uma sala externa dentro do jardim. É uma coisa maravilhosa. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou falar para vocês. E agora, eu queria que vocês ligassem bem a atenção para prestar atenção no assunto que eu vou falar, que é um assunto bem importante, um dos assuntos que eu sou mais empolgada. A Rada tá aí, ela sabe que eu sou super empolgada. Ela me ligou para falar uma coisa outro dia no telefone, que ela é do GNT, e eu fiquei 40 minutos, aluguei ela 40 minutos no telefone para falar desse assunto, que é um dos assuntos que eu sou mais empolgada. E a Flávia Nunes, que ela tem eu vou falar dela porque é uma das pessoas que me inspira, tá? Se ela estiver me ouvindo e estiver aí, dá um oi, Flá. A Flávia Nunes é uma paisagista maravilhosa do Rio de Janeiro, que ela estuda muito esse tema. Nós vamos falar sobre plantas nativas, tá? Por que eu queria falar sobre plantas nativas? Não é aqui um assunto complicado para entender, não é um assunto difícil de entender, mas se a gente, na hora que está pensando no nosso jardim, a gente inclui plantas nativas da nossa região no nosso jardim, a primeira coisa que vai acontecer, a gente vai ter um jardim saudável. Então, eu ganho para nós. Nós vamos ter um jardim saudável. Por quê? Se são plantas nativas da nossa região, eu tô jogando a favor meu, tá? Então, não é porque eu tô só falando, eu tô sendo boazinha só pro meio ambiente, não. Eu tô sim, porque esse é o objetivo dessa live. Eu tô sim sendo boazinha pro meio ambiente. Mas eu também tô dando menos trabalho pra mim. Tô dando menos trabalho pro meu cliente, se eu estiver trabalhando para um cliente. Por quê? Porque as plantas nativas, gente, elas não adoecem se são colocadas no seu próprio habitat. Não é que elas não adoecem de jeito nenhum, adoecem, mas muito menos. Pensa numa planta. Eu vou falar muito de São Paulo, gente, porque eu sou de São Paulo, mas eu queria que vocês pensassem aí cada um no seu bioma, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os biomas. Eu já vou deixar essa imagem enquanto eu tô falando, vou trocar a imagem pelo bioma pra gente pensar cada um aonde está, tá? E para cada um pensar no seu bioma, tá? Vamos ver se eu falo aqui. Para cada um pensar, se a gente joga a nosso favor e do nosso cliente, vou aqui, ó, aqui estamos, tá? Vou deixar essa figura aqui pra gente poder conversar sobre isso, porque, gente, eu não tô falando um papo de professora, papo de Enem, só que vai cair no vestibular de alguém para falar de meio ambiente. Gente, eu tô falando de facilidade de vida, eu tô falando de ter um jardim que faz sentido, um jardim funcional, como diz a Ju do Papo de Paisagista, um jardim que tem propósito. Veja bem, se eu tô aqui como paisagista, vem um cliente meu e eu vou projetar um jardim com plantas de um bioma que não tem nada a ver com a minha região,
Qual é a chance desse jardim dar errado? Eu queria que alguém falasse aqui. Qual a chance desse jardim dar errado? É muito grande. É muito grande. Porque o que acontece? A gente tem que jogar a nosso favor, a favor do cliente e a favor do meio ambiente, gente, quando a gente está fazendo jardim. Se eu coloco plantas nativas da minha região, o que eu estou também fazendo? Não só facilitando a vida de todo mundo, mas, por exemplo, agora em São Paulo. São Paulo agora tem São Paulo é assim, eu vou falar do meu, cada um vai fazer o pensamento do seu, tá? São Paulo tem uma época de muitas chuvas, muitas chuvas. A gente passou por uma época aqui que a gente ficou todo mundo úmido, com o pé úmido, todo mundo encharcado. A gente tem um verão chuvoso, até as águas de março aqui são uma loucura. Então a gente tem uma época de muita umidade. Aí a gente está numa estiagem agora que não chove. As plantas que são nativas aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, elas estão acostumadas a isso. Elas estão habituadas a esse tipo de comportamento climático. Elas já estão aclimatadas, elas sabem que esse é o comportamento das plantas do estado de São Paulo. Elas são assim, quer dizer, estou falando do estado de São Paulo, gente, é uma coisa muito grande. Mas quando a gente foi a fundo, o Moisés que está aí me ouvindo, que trabalha comigo, a Laura também, assim, todo mundo que trabalha comigo me ajudou muito a fazer umas pesquisas ultimamente. E tem coisas, gente, preciosas que estão à nossa disposição, tá? Preciosas. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque se a gente faz uma pesquisa na internet sobre plantas nativas da sua região, você pode, número 1, encontrar manuais da prefeitura da sua região, do seu município, de arborização. Isso já é uma dica. Se eles estão dando, a não ser que o prefeito ou alguém da sua região seja muito doido, porque às vezes acontece também, e coloque plantas que não tem nada a ver, mas via de regra não é assim, tá? Então o manual de arborização, via de regra, são feitas com plantas daquela região, adaptadas para arborização daquela região. E já vem, estou falando de árvores, tá? Então esse é um manual que toda prefeitura é obrigada a ter, que é de arborização. Já te diz muito, são árvores que são daquela região ótimas para plantar. A Ana é isso. Eu tô só vendo se tinha alguma coisa, eu fico meio, tá? Porque eu tô ruim de ler, assim, é super pequenininho o comentário. A outra coisa é que, por exemplo, o estado de São Paulo a gente tem aqui um manual, deixa eu ver o nome aqui, que depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês, ou até se eu vejo, ele chama, quer ver? São lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do estado de São Paulo. Gente, isso aqui foi um guia que eu acabei de baixar na internet, que deve ter para outras regiões, que é feito de São Paulo, separado por regiões de São Paulo, que não dá para passar tudo aqui para vocês, por regiões do estado de São Paulo. Então, se você está fazendo um jardim numa região que é litoral sul de São Paulo, quais são as espécies mais indicadas para você fazer uma restauração ecológica, quais são espécies que já foram muito indicadas ali, muito utilizadas ali e que hoje estão em extinção. Então, para cada parte do jardim para cada parte do jardim é ótimo, para cada parte do estado de São Paulo, a gente tem uma lista de espécies, mas não é assim só uma lista de espécies. Essa para o estado de São Paulo está perfeita porque tem árvores, espécies subarbustivas, arbustivas, subarbustivas, herbáceas, forrações, tá tudo separado. É um manual para quem vai fazer jardim, gente. Então, tá às nossas mãos estudar quais são as plantas nativas da nossa região para a gente colocar. Com isso, o que acontece? Ó, eu estou empolgada e correndo aqui contra o tempo, tá? Com isso, o que acontece? Se eu colocar plantas nativas no jardim da minha casa, para dentro da minha casa, quem que eu vou atrair? Passarinhos da região. As abelhas nativas do Brasil que também estão em extinção. Então parece que eu estou falando um assunto, que assunto é esse, difícil, que assunto... Não é, gente, eu tô falando de vida, eu tô falando de que com um gesto nosso, que a gente possa colocar plantas nativas nos paisagismos que a gente faz ou no jardim da nossa casa, a gente pode trazer passarinhos que venham
são atraídos por essas árvores nativas na nossa casa. A gente atrai abelhas nativas brasileiras. Eu não sei se vocês sabem, mas é um assunto que talvez algum de vocês seja muito sabido por várias pessoas, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui ouvindo não sabem disso. As abelhas nativas brasileiras estão em extinção, tá? Mas parece que eu tô falando, mas a Gabi tá falando de abelha nativa brasileira, por quê? Porque sem abelha a gente vai perder toda a nossa flora, são elas que polinizam tudo, e a gente sem abelha, a gente vai perdendo efetivamente toda a nossa flora, e com tudo isso o nosso ambiente tá bem ameaçado se as nossas abelhas estão ameaçadas, tá? E as abelhas nativas brasileiras são abelhas sem ferrão. Todas as abelhas nativas brasileiras são abelhas sem ferrão. Então, as abelhas que a gente conhece mais, que são aquelas amarelas e pretas, que tem ferrão, são abelhas que foram trazidas da África e da Europa há um papo atrás. É ótimo, eu acabei de ver o papo de paisagem e falei um papo. Há um tempo atrás. Então, a gente tem no nosso imaginário que sempre a abelha é um bicho que a gente tem que ter medo, é um bicho que a gente tem que fugir, que a gente não pode ter. Mas as nossas abelhas brasileiras que polinizam tudo e que se elas são nativas brasileiras, de que plantas elas precisam? Primeiro elas vão procurar as plantas nativas brasileiras. Só se elas não encontrarem alimento nas plantas nativas brasileiras que elas vão procurar as plantas exóticas, tá? E quando eu digo plantas exóticas, são plantas que não são não só não são brasileiras, como não são plantas daquele bioma, tá? Gente, eu tenho muita imagem para mostrar para vocês, eu tenho muito para falar para vocês. Tem várias ações que estão sendo feitas por aí, em prol do meio ambiente, que parecem ações, às vezes até parece ação de fada, sabe? Ai, olha ela que fofa, ela gosta de passarinho. Olha eles que curiosos, eles gostam de abelhas. Gente, não é ninguém fofo, ninguém curioso, gente. É gente que tá pensando na continuação do nosso planeta. É só isso. Eu queria que a gente fosse... Na verdade, essas pessoas têm que ser tratadas com muitíssimo respeito. E todo mundo que tá... Eu conheço, assim... Recentemente, eu conheci 2 pessoas que vendem umas casinhas de abelha, que eles vendem uma colmeia já funcionando para você colocar no seu jardim. E quando eu digo jardim, eu digo inclusive dentro do seu apartamento, tá? O que eles fazem é muito interessante. Você chama eles dão uma percorrida no seu bairro para ver quais são as árvores que existem no seu bairro nativas e que aquelas abelhas curtem. Eles dão uma bisoiada para ver o que tem na região e fala: a abelha é ideal para ir para sua casa. Eu não sou conhecida de abelha, tá? A gente sempre fala de jataí, mas são 300 espécies de abelhas nativas brasileiras, tá? A abelha boa para ir a colmeia boa para ir para sua casa é essa colmeia aqui. Então eu não tô nem falando pra gente fazer a isca, não, uma coisinha pronta, que vende pronta. É só você colocar na internet para que você acha. Vem uma caixinha que é um mimo quadradinha. Eu acabei de encomendar a minha e é o presente, se minha mãe estiver ouvindo, ela sabe disso, porque é o presente de aniversário e Dia das Mães dela. Ela tá lá em São Bento, para quem viu que ela tá lá em São Bento, ela recuperou, tinha uns cupinzeiros lá que iam tacar fogo nos cupinzeiros e tinham várias colmeias nesses cupinzeiros. Muitas delas de abelhas africanas, então é mais difícil ainda, porque minha mãe teve que lidar com abelhas que tem ferrão, então ela até comprou roupa especial para o funcionário que trabalha com ela, para ele conseguir mexer com isso e com muito carinho tentar levar essa colônia, eu não sei nem se estou falando os termos direito, tá? Levar essas colônias inteiras para não se perderem. Ela tá levando essas colônias de abelha para o terreno dela, um pouco mais longe de casa, porque as com ferrão tem que ficar longe de casa. As sem ferrão, gente, podem conviver com a gente aqui. Tem loja aqui em São Paulo, tem loja em São Paulo, que no jardim da loja de São Paulo tem essas casinhas de madeira com essas abelhas. É uma graça. É muito gostoso de ter em casa, é a gente poder pensar nessas pequenas atitudes que a gente pode ter. E aí eu queria falar agora com vocês, pra gente ir terminando, e pra gente, quando eu falei de plantas nativas, por que eu deixei esse mapa dos biomas aqui pra gente falar um pouco do
dos biomas, tá? Porque a gente acaba entrando, às vezes, em algumas eu não sei se é modismo, em algumas ondas, assim, que a gente cisma que a gente tem que ter determinada planta na nossa casa. E a gente, às vezes, a gente tem que entender, eu sempre falo nas minhas lives, sempre falo, a gente, na hora de colocar uma planta dentro da nossa casa, dentro do nosso jardim, seja ele externo ou interno, a gente tem que pensar qual é a origem dessa planta. E aí eu vou contar uma coisa pra você que é super interessante, agora que vai fazer você pensar e não esquecer do que eu tô falando. Ó o pirata aqui. Pirata, quietinho, tá? Que eu tô fazendo a live, tá? Depois eu ponho você pra passear. Eu tô sozinha, vou ter que me comunicar com ele, não tem jeito. E que vai fazer você pensar pra facilitar. Num jardim, tá? Que eu tenho plantas nativas e plantas exóticas. Plantas exóticas são plantas que não são daquela região, tá? E que eu tô criando ali junto. Se eu tiver uma praga, qual planta você acha que vai pegar primeiro no meu jardim? Você acha que são as nativas, que são bem adaptadas, ou as exóticas, que estão ali sempre em adaptação? Alguém tem um palpite aqui pra me dizer quais são as plantas que vão pegar com... Ah, eu tô com o pirata, olha isso. É isso mesmo, ele tá, tô eu aqui. Na exótica. A Tati acertou. É na exótica. Então, assim, é muito louco isso, porque a gente fez um curso de paisagismo, eu, Simone, minha mãe, a gente fez um curso de paisagismo muito legal... lá em Inhotim, com o Raul Canovas. Eu não vou esquecer disso nunca, porque ele fala assim, Inhotim é um lugar onde tem a maior coleção de palmeiras nativas brasileiras lá. Não só nativas brasileiras, como tem outras palmeiras além das nativas. Essas palmeiras, as que não são nativas brasileiras, são as primeiras que têm doença. Pirata, por favor, senão eu não vou conseguir terminar. Gente, eu vou dar um minuto pra vocês que eu vou abrir a porta pra eles, tá? Vocês vão ter que me perdoar, é uma live, a vida como uma live. Eu vou ter que abrir a porta, senão ele vai ficar chorando a live inteira, tá? Até pra eu terminar, um minuto. Você vai lá pra fora. Aqui, você vai ficar só, não posso abrir lá fora. Gente, desculpa. Voltando aqui pro meu raciocínio. Então ele mostrava, quando a gente fez um passeio por Inhotim e a gente começou a olhar toda aquela coleção de palmeiras que tinham e outras plantas, as palmeiras que não são nativas brasileiras são as palmeiras que eles têm que lutam com elas, que estão sempre, quando chega alguma doença, as primeiras a serem pegas são as palmeiras que não são as nativas brasileiras. Então, gente, lógico, o que eu tô dizendo pra vocês? Você não vai ter uma planta que você adora, que não é brasileira e que você quer ter na tua casa, que já tá sendo comercializada aqui? Não, mas você tem que dar mais atenção. E aí, quando eu coloquei o bioma aqui pra gente tentar estudar, e aí fazer o raciocínio que eu faço muito, eu uso muita planta que não é nativa brasileira, sim, todo mundo usa, tá? Mas a gente tem que também jogar a nosso favor daquele pensamento que eu faço com vocês, qual é a origem da planta que eu estou colocando. Então você vai entender a origem para saber o clima, da onde que ela veio, para tentar se aproximar o máximo possível do bioma da onde você vive. Então, já que você vai colocar uma planta que não é nativa, coloca uma planta que na sua origem, ela tem uma origem muito semelhante ao bioma que você vive, ao ecossistema que você está vivendo. Porque assim, você tem menos chance de errar, tá? O teu jardim, você não vai ficar dando murro em ponta de faca, o teu jardim vai estar direito, vai estar certo. Turma do Papo de Paisagista, vocês estão ouvindo? Alguém concorda com o que eu tô falando? Que são pensamentos? Eu tenho ai, gente, tem gente de Dubai. Ó, beijo pros brasileiros em Dubai. Como é que vocês estão? Nossa, gente, que legal. Tem gente que na última live tinha gente de Londres, super delícia ouvir esse monte de gente de longe. Então vocês estão acompanhando, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ó, a galera também tá aí.
A gente tem que... Quando eu tô pensando aqui com vocês, porque assim, se tem vezes, eu falo uma coisa, concordamos muito, ó, porque tem vezes, agora eu vou entrar no papo que eu entrei com o papo que eu aluguei a Rada, que ela falou brincadeira, mas que eu aluguei a Rada. A gente tem, às vezes, no mesmo quintal, a gente tem uns ecossistemas diferentes, tá? Mas eu vou dar o exemplo de um apartamento que é bem interessante de você pensar. Às vezes eu tenho, num apartamento, eu posso ter cada um dos meus cômodos, ele pode ser encarado como um bioma diferente, tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma cozinha que é super ensolarada, que bate um sol da tarde, que pega a face oeste, que tem um sol escaldante, tá? E como é cozinha, eu não tenho a chance de colocar muitas plantas na cozinha, eu só tenho um parapeito, então ela vai pegar o sol da tarde inteira. Que clima que é mais, a gente vai fazendo esse exercício, qual clima, qual bioma é mais parecido com a minha cozinha? Eu acho que a Caatinga, de repente. Então o que vai dar certo lá? Vamos procurar as plantas da Caatinga? E aí eu posso fazer uma brincadeira. A minha sala pode ser uma sala face sul, que não bata luz nenhuma e que seja meio úmida. Até alguém falou aqui, gente, mas eu detesto umidade. Lógico, quem tem muita umidade detesta umidade. Quem não tem umidade e é alérgico precisa de umidade. Eu não tô aqui para dizer que todo mundo tem que ter mais umidade ou menos umidade, mas pensa nessa sala. Uma sala que é de face sul e que não tem nada. Gente, vamos pôr planta de Mata Atlântica. Mata Atlântica normalmente é um clima mais úmido, sem muita iluminação. As plantas que estão mais baixas na Mata Atlântica são plantas que não recebem muita luminosidade. Então, dentro São Luís do Maranhão, gente, olha quanta gente legal que tem, gente do Brasil também, São Luís do Maranhão, maravilhoso. São Luís do Maranhão, ó, tá lá em cima, Caatinga, quem é que pode falar? Tem gente. Então, dentro de um apartamento, a gente pode ter cada cômodo, a gente pode pensar num bioma diferente. E aí eu não posso falar, ai, que sem graça, tem que ter planta nativa. Tem que ter planta nativa, mas eu posso ter planta do Brasil inteiro. Posso ter planta da Amazônia, posso ter planta da Caatinga, posso ter planta do Cerrado, posso ter planta dos Pampas. Eu posso ter planta de qualquer lugar, gente. Entendeu? Então não é para ser um jardim assim. E eu vou ver se eu coloco depois, eu não sei se eu faço via GNT ou via Gabi, eu acho que eu vou fazer via os dois, a gente publica isso. A gente também separou algumas árvores que atraem passarinho, que eu queria depois mostrar pra vocês. Não vai dar pra falar tudo isso, é muita coisa pra gente falar. E eu também separei algumas fotos que eu peguei em site, que são de plantas típicas da Amazônia, típicas do Cerrado, típicas da Caatinga, pra gente ter pelo menos a gente batendo o olho nessas fotos, a gente consegue mais ou menos imaginar se eu tenho um pouco desse clima na minha casa, se eu tenho um pouquinho, se eu posso te dizer que algum canto da minha casa pode ser parecido com esse clima que eu encontro nesse bioma, sabe? Pra gente poder imitar. Gente, basicamente o que eu queria falar com vocês era a gente repensar de uma maneira que a gente possa ter um jardim muito mais amigo do meio ambiente. Eu já falei em lives passadas sobre horta caseira e aí eu nem queria repetir, mas só para falar, é lógico que eu tendo plantas que eu me alimento e que eu use na minha alimentação, na minha casa. Eu tô cortando um caminho grande de alimentação aí que eu tenho. Eu tendo composteira na minha casa. Eu também tô reaproveitando, tô usando um dos R's, reaproveitando lixo orgânico da minha casa e usando como adubo, tá? Então, assim, a forma como a gente não só encara o jardim como sendo uma coisa não só estética, mas como uma coisa, como diz a Ju, com propósito, é uma coisa muito mais interessante, é muito mais interessante. E se a gente puder espalhar essa sementinha de todo mundo, sabe? De repente você pergunta pro teu vizinho, é uma coisa super gostosa, é o novo normal, é isso mesmo. A Maria tá aí falando, é o novo normal. Se a gente consegue plantar, eu vou falar assim, chega, bate no teu vizinho e fala, topas aí, eu vou plantar bem rente ao muro, uma pitangueira,
que pra gente é uma planta nativa nossa também e é maravilhosa. Você topa, tudo bem se cair umas pitangas aí no teu lugar, eu vou plantar ela bem muda, tudo bem, vamos deixar a copa aqui, a gente ganha uma sombrinha nós dois, vamos fazer de uma maneira que a gente... E assim a gente vai fazendo um jardim que não seja um jardim simplesmente estético, mas uma coisa eu vou te garantir, é um jardim que vai te dar muito menos trabalho, é um jardim que vai ser pensado antes, e é um jardim que vai te trazer um prazer enorme, porque a gente vai ter pensado em tudo isso antes. É um jardim que toda vez que você bater o olho, você vai falar, gente, eu tô agradando não só a mim, como ao planeta, e na verdade você vai ter muito menos trabalho com esse jardim, que era essa notícia que eu queria te dar. Você vai ter muito menos trabalho, vai ser um jardim muito mais fácil, tá bom? A gente tem que pensar no coletivo sim, tá? Bom, gente, eu vou terminar por aqui, senão fica muito longuíssimo esse assunto. A gente tem muitas outras coisas para falar. Adorei falar sobre esse assunto. Eu queria ficar vendo 1000 comentários aqui com vocês sobre tudo que tudo que eu falei. Espero que dê frutos. Eu queria que vocês dessem uma olhada em toda a programação da Globo e do GNT. Não esqueçam, se vocês estiverem fazendo alguma coisa na casa de vocês, postem fotos, gente. É a semana do meio ambiente, tá? Dia 5, depois de amanhã, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vamos fazer uma força-tarefa para a gente pensar em atitudes que a gente está fazendo na nossa casa que beneficiem o meio ambiente. E coloquem a hashtag consumo consciente e menos é mais. Lembra disso, tá? GNT e Globo, tá? Que a gente, com isso, a gente está espalhando essa corrente do meio ambiente, de ações que a gente pode fazer nossas, espalhando para o meio ambiente, e as pessoas podem aprender com isso. Às vezes é uma coisinha pequena que você faz na tua casa, que uma outra pessoa pode não fazer e aprender, tá? Adorei estar com vocês. Um beijo enorme, enorme para todo mundo. E semana que vem, meio-dia, estamos juntos de novo com a live. Já já a gente divulga o assunto, tá bom? Um beijo enorme.